eu sou Joelma, o meu sinal é Joelma, eu gosto de sorrir, sou uma mulher de cor parda, olhos pretos, o cabelo levemente iluminado, tenho o rosto arredondado, cabelos curtos, estou vestindo uma blusa bege com alguns detalhes verdes, e o lugar que eu estou é o CEMEI Maria. Estou de óculos, né? Mas não uso óculos constantemente. Agora eu estou com óculos preto. O lugar que eu estou é uma sala aqui no CEMEI Maria dos Martírios, onde estou com a minha companheira Ana Paula, e a gente trouxe aqui ao meu fundo alguns recursos para, durante esse momento com vocês, a gente apresentar esses recursos. Agora eu vou passar para a Ana Paula. Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou estatura média, o rosto arredondado, cabelo curto e grisalho, uso óculos, estou de brinco, minha blusa é estampada. Estou agora no Maria dos Martírios, como coordenadora, manhã e tarde, e o lugar, estamos no CEMEI, na sala de AEE, que preparamos com muito prazer e alegria para vocês, esse espaço. A gente tem trabalho. Primeiro a gente quer falar desse tema, né? Porque eu não sei quais foram as expectativas que foram criadas a partir desse tema. Então, para a gente começar uma conversa, nós gostaríamos de umas 3 ou 4 pessoas falarem sobre por que se inscreveu nesse minicurso, né? O que foi que chamou a atenção para vocês estarem nesse minicurso e qual é a expectativa? Quem não quiser falar, pode colocar no chat. E, assim, a nossa ideia, né, de metodologia para trabalhar é realmente uma metodologia de ativa, né, de participação, que vocês possam interagir conosco, né? A gente sabe que não é fácil fazer um minicurso, por exemplo, um relato, né? O minicurso, especialmente porque ele é mais longo, de forma virtual, né? É uma novidade para nós. Então, a gente gostaria que vocês trocassem conosco essa voz, né? Para a gente poder ouvir vocês, para a gente deixar esse momento prazeroso e interativo, porque aí não dá para ficar falando só, tá bom? Existem momentos que a gente vai precisar desse estar falando, nós, mas a gente gostaria muito de trazer vocês para essa conversa, tá certo? Então, alguém levantou a mãozinha? Por que se inscreveu? Esse tema chamou sua atenção? Você se inscreveu pensando em quê? Que ia ter o quê? Que ia ter o quê aqui? Qual é a sua expectativa? Ninguém? Ai, gente, vamos lá, por favor. Ajuda a gente, que a gente está um pouco nervosa. Cadê as companheiras de trabalho? Acho que sim. Não, ninguém quer falar? Ah, eu vi aqui, ó. Miraneide falou, Miraneide colocou aqui que se inscreveu por História e Encantamento.
Legal, muito bom. Alguém disse que o som estava ruim. Está ruim para todo mundo? Porque tá baixinho, Eu Joelma. vou aumentar. Tá bom. Melhorou? Melhorou. Pronto. A Elisandra disse que chamou a atenção, né, dela? Assim, vamos falar da escolha desse tema, né? A princípio, a nossa ideia seria fazer realmente um relato de experiência, né? Mas aí a gente percebeu que um relato para tanta coisa, né, seria um tempo mínimo de apenas 10 minutos. E a proposta é que a gente realmente converse, a gente traga a parte teórica, né, aquilo que embasa a nossa prática, e também a gente traga a parte prática, como é que isso foi desenvolvido. Então, o quintal é porque nós usamos muito o espaço externo do CEMEI. Então, para a gente, quintal pode ser o jardim, pode ser a horta, pode ser o beco, pode ser o anfiteatro, pode ser debaixo do cajueiro, né? E a gente observa esse quintal com muitas possibilidades e como um ambiente educativo riquíssimo. Quintal. E por que literatura? Né? Por que quintal da literatura? Porque nós trabalhamos vários autores, citamos alguns, né? Ruth Rocha, Ziraldo, Ana Maria Machado, Tatiana Belink, Janaína Topitafa, e teve outros mais, né? Mas aí a gente colocou os que soavam melhor. E nesse dia a gente quer dar um destaque, né? Nesse momento agora, a gente quer dar um destaque para Cecília Meirelles, né? Nós trabalhamos esse livro, mostra Ana Paula, nós trabalhamos esse livro com os professores, né? Ou isto ou aquilo, deixa eu ver aqui. Ele é a ilustração de Odilon Moraes, né? Da Global Editora. É um livro que tem a organização de Valmir Ayala, e ele tem várias poesias da Cecília Meirelles, né? Ao todo, são 63 poesias, né? E tem uma nota do organizador que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Ou Isto ou Aquilo foi publicado pela primeira vez em 1964. Ocupa seu posto de destaque na literatura infantil brasileira. Os poemas que compõem este livro estão presentes na memória afetiva de gerações de leitores que se sentem envolvidos pelos novelos das histórias contadas por Cecília. Brincando com as palavras, a autora cria um universo encantador. Com a borboleta no jardim, a bela bola que rola, a casa da avó, a água da chuva e a lua, que aparece depois da chuva, e pinta outras cenas que somente a sensibilidade de Cecília Meirelles tem o dom de revelar. Aí aqui tem também algumas coisas sobre a autora. Cecília Meirelles nasceu em 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, onde faleceu em 9 de novembro de 1964. Publicou seu primeiro livro, Espectros, em 1919. E em 1938, seu livro Viagem conquistou o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras. Considerada uma das maiores vozes da poesia em língua portuguesa, foi professora, jornalista, cronista, ensaísta, autora de literatura infanto-juvenil e pioneira na difusão do gênero no Brasil.
Em 1965, ela recebeu postumamente o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da sua obra. Odilon Moraes, que é o organizador desse trabalho, ele é paulista, é formado em arquitetura pela USP, ilustrou o primeiro livro em 1990, recebeu o prêmio Jabuti pelas ilustrações, a saga de Siegfried, seu livro de estreia como autor ilustrador, A Princesinha Medrosa, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E tem outras obras também ilustradas por Odilon Moraes. Então, um pouco sobre a história da Cecília, né? E um pouco sobre a história do Odilon. Então, eu estou, assim, bem íntima, né, da Cecília, tá? E bem íntima do Odilon, porque uma das coisas maravilhosas que acontecem conosco, quando a gente vê o livro, sente esse cheirinho e se debruça sobre ele, é a intimidade que a gente cria com o autor e o ilustrador, né? Então, vou passar para a Ana Paula, porque ela vai fazer a leitura de uma poesia do Isto ou Aquilo, e a gente vai deixar aberto, enquanto a Ana Paula faz essa leitura, se alguma das colegas que estão neste minicurso, que tem acesso, eu sei que todos nós estamos com acesso à internet, que quer trazer desse livro alguma poesia da Cecília Meirelles para este momento, tá certo? Ana Paula vai fazer a leitura e a gente vai abrir, esperando que alguém diga assim, eu amo esse aqui, então esse aqui você vai, se você quiser, vai ter a oportunidade de compartilhar conosco também. Bem, eu vou ler para vocês. Leilão de Jardim. Leilão de Jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavandeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a ilha, uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo, que é o jardineiro, e a cigarra e a sua canção, e o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Tem nesse livro, tem muitas poesias, né, muitos poemas, e assim, eu fiquei muito encantada, porque existem várias possibilidades, né? Então, a gente entra já no slide, tá? Várias possibilidades, porque nesse livro, que é um livro de literatura infantil, a Cecília, ela fala sobre morte, de uma maneira tão poética, tão maravilhosa. O título é O Último Andar, e diz assim: no último andar é mais bonito, do último andar se vê o mar, é lá que eu quero morar. O último andar é muito longe, custa-me muito a chegar, mas é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar, e é lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar, e é lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem, para ninguém os maltratar, no último andar. De lá se avista o mundo inteiro. Tudo parece perto, no ar.
É lá que eu quero morar, no último andar. Né? E eu assim, fiquei encantada não só por esse, mas por todos os outros. E eu quero, antes da gente entrar no slide, falar para vocês que esse livro, né, trouxe uma experiência maravilhosa. Eu não sei se a professora Natália ela está inscrita nesse mini curso, mas ele trouxe uma experiência maravilhosa para a professora Natália e as crianças do nível 4B, vespertino, a turma de 2025, que fez um livro, tá certo? Baseado num dos poemas, né, trazidos no livro. E o livro é esse aqui, ó. Bota bem pertinho da câmera. Esse livro aí foi uma produção das crianças do nível 4B vespertino, né? Ele tem como título A Janela Mágica de Histórias, porque tem um poema que é Arabella, que fala das janelas. Esse livro trouxe, a princípio, uma atividade que a professora fez. Ela produziu uma janela junto com as crianças, feita de caixa de papelão. E em um dos nossos encontros coletivos com o grupo, ela montou a janela no pátio e as crianças, com o microfone, falavam o que estavam vendo da sua janela. Nesse livro, a professora levou as crianças em casa a olharem pelas janelas do seu quarto ou da sua sala e dizer o que estavam vendo da janela. Também ela pediu às crianças para abrir a janela, fechar os olhos e ouvir quais os sons que dava para a gente só ouvindo, sem ver, da nossa janela. Né? As crianças também tiraram fotografias a partir do celular e foi feito um trabalho, e o trabalho final, né? Ela trouxe também outros livros, eu não lembro agora do nome do autor, mas ela trouxe um autor que é mineiro, que fala da janela, né? E ali ele vê um outro contexto. E ela também pôde trabalhar contextos diferentes daquele que a criança via da sua janela. Em um dos contextos, alguém viu que tinha uma favela. Em outros contextos, alguém viu que tinha só telhado. Em outros, alguém disse, estou de frente para uma mangueira. Então, isso foi, assim, belíssimo e culminado pela produção do livro. Né? A gente tem imagens, tem fotos, nós tínhamos preparado, assim, pensando que era ao vivo, né? A gente tinha preparado muitas fotos, mas a gente não foi tirar foto, tá? A gente já tinha as fotos, porque nós registramos no nosso caderno, e aí a gente só fez pegar as fotos, depois a gente pode fazer quem quiser, né? Ou vem aqui, que seria uma honra recebê-los, ou a gente se comunica para passar algumas fotos para vocês. Mas tem foto na apresentação. Então, esse foi o nosso primeiro momento. E aí, agora eu tinha dito que, se alguém quisesse ler uma poesia da Cecília, podia aproveitar esse momento para fazê-lo. Temos alguém entre os nossos colegas que gostaria de fazer uma leitura? Professora, Sim. professora, eu peço licença, eu estou vendo o curso no meu celular. Aí eu gostaria de sair e ir para o computador, que fica melhor. Aí eu vou sair, vou pedir para entrar de novo. O chat aqui eu não consigo no meu celular, tá só os ícones. Por sinal, foi até um ícone negativo. Aí eu não consigo escrever, não consigo nada. Aí é por isso que eu vou pedir para sair e vou pedir para entrar pelo computador. Pode ser? Leisane? Pode sim, Eclésia. Tá certo, tô saindo. Vou lá pedir. Obrigada, viu? Desculpa interromper.
Menina, esse povo não quer interagir com nós, não. Vamos interagir, minha gente. Ai, e olha, eu pensei que ia ter tanta gente querendo ler poesia. Professora, bom dia. Bom dia, Adriane. Eu estou aqui com o livro. Eu não abri a câmera porque eu acordei agora há pouco mesmo, em cima da hora do curso. Mas eu estou com o livro Cânticos, de Cecília, e esse livro, ele tem a escrita original dela nas poesias e ao lado tem a digitação, entendeu? Então, assim, eu escolhi, são só poesias, não são não acho que sejam infantis, não, acho que o nível dele é mais para adultos. Aqui e acolá você pode pegar uma e trabalhar com crianças, entendeu? Eu até pretendo trabalhar agora no primeiro bimestre com as crianças do primeiro ano, uma que eu. Não é essa que eu vou ler agora, não, mas é uma que eu já estava selecionando ali. Então, essa é a poesia de número 23. E diz assim: não faças de ti um sonho a realizar. Vai, tem caminho marcado, tu és os de todos os caminhos. Ser apenas uma presença, invisível, presença silenciosa. Todas as coisas esperam a luz, sem dizerem o que a esperam, sem saberem que existem. Todas as coisas esperarão por ti, sem te falarem, sem lhes falarem. Terminamos. É uma poesia que você tem que refletir verso a verso, né? Porque é a nossa jornada aqui, que ela está colocando, né? Nós somos todos os caminhos, vamos por um caminho marcado, nós somos aqueles que estão conosco e aqueles que estão conosco também se fazem presença, né? Então, achei essa poesia muito bonita e selecionei-a para a gente. Eu não estou com a câmera ligada porque eu estou com o Chromebook, aí tem que pedir acesso à configuração do Chromebook e tal, mas ao lado do poema tem o escrito original dela e, assim, é muito bom esse poema, esse livro, porque quando você vai mostrar para a criança, né, eles são curiosos também de saber quem escreveu, e se você mostrar que disser, olha, isso aqui é a escrita da autora, ela escreveu, esse poema está aqui, a escrita dela. Então tem essa pegada também. É muito legal. E eu gostei de participar, de me inscrever nesse curso exatamente pela temática. Por se tratar de literatura, eu adoro, eu sempre trabalho leitura com meus alunos, do primeiro ao quinto. A turma que eu pegar, todo dia tem leitura. Todo dia tem leitura. E vocês escolheram assim os temas de escritores assim que eu achei muito interessante. Por sinal, um deles, Ziraldo, está tendo uma exposição lá na Rampa, né? E essa exposição ela é muito boa para a criança participar. Ela vai até o próximo mês e aí quando começar as aulas eu vou fazer questão de falar para os pais dessa exposição, porque ela é 0,800, você vai pagar só o deslocamento e a criança vai interagir lá, a imaginação da criança é 1000 por hora. Quando a gente vai para aquela exposição, a gente se sente criança. Eu me senti criança com a minha família. E é tudo adulto, não tem criança não. Mas todo mundo se sentiu criança lá, pela interação. Pronto, só isso. Prazer em participar. Muito lindo. Obrigada. Tem mais alguém? Alguém levantou a mão. Elzimar. Bom dia, Elzimar. Prazer. Bom dia, meninas. É prazer meu. Vou só ler para as meninas aí o tema As Meninas, né? Ler para as meninas ou a poesia As Meninas, que foi comentado agora há pouco, e daí vocês só traçaram como foi trabalhado, vamos só relembrar por a poesia. Okay. Então, ela fala o seguinte: As Meninas. Arabella abria a janela, Carolina abria a cortina, e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella,
outra que se chamava Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. E aí Bom dia! meninas, que estamos só relembrando para todos, já que foi comentado no início. É um prazer participar, gosto muito de literatura, portanto, a escolha. Parabéns pelo tema. Que lindo! Mais alguém? Olha como é gostoso vocês participando, vocês... É porque, assim, a leitura, né, a literatura é muito pessoal. A forma que a gente lê e a interpretação que a gente dá às coisas, ao que a gente lê, né? É muito reflexiva, é muito pessoal. Cada um vê... É uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Coisa linda. Então, quer falar alguma coisa? A gente vai para o slide agora, tá certo? E nesse primeiro slide, né, a gente trouxe a apresentação do minicurso, que apesar de ter esse quintal da literatura, né, como pano de fundo, escolha proposital para chamar vocês, porque é lindo, né, não? Quintal da literatura. Aí, oxe, que é isso, né? A gente quis trazer o colega, professor, dentro desse interesse, né, o que será, né? Então, a gente vai abordar discussões, né, especialmente sobre a organização do trabalho da coordenação pedagógica, junto aos docentes, né, quanto ao trabalho com a literatura, a importância da rotina e da incorporação da leitura no currículo, né, que esse currículo precisa estar sintonizado com as experiências das crianças e das famílias das crianças. Assim como a formação continuada, que a gente traz isso como uma coisa muito forte, né, no ambiente do CEMEI, e a percepção da riqueza dos espaços fora das salas de referência das instituições de educação infantil. Tá certo? Então, a proposta é nós caminharmos, né, com esses temas especificamente. Mas isso não significa que a gente vai se deter a eles. Podemos trazer outros, né? Vai depender muito dessa relação de troca de vocês conosco. Então, assim, a gente quando a gente estava preparando esse trabalho para mostrar no minicurso, veio várias perguntas, né, indagações da gente com relação ao nosso trabalho. Porque assim, a gente está tão acostumado no mediatismo, né, de fazer de imediato e não trazer essa reflexão do trabalho diariamente. Como é importante a gente trazer uma reflexão crítica também do que foi bom e do que não foi, dentro do trabalho que a gente faz diariamente nas instituições, né? Então, assim, foi importante porque a gente veio várias perguntas para a gente nessa situação problema, né? Na ausência da literatura diária de referência, porque foi um ponto onde a gente teve visitas de alunos das universidades para fazer trabalhos aqui na escola, e nesses momentos elas foram percebendo, depois que elas foram nos dar a devolutiva do trabalho, né, e que foi citar com a diretora pedagógica e a coordenação, fazer alguns relatos, né, e do que elas estavam sentindo com relação à literatura. E aí a gente fez algumas perguntas para a gente mesmo trazer para vocês também nessa questão desse nosso trabalho. Em relação a essa questão do problema, né? Porque a gente primeiro detectou um problema, né? Ana Paula chegou aqui no CEMEI no mês de setembro, como coordenadora. E antes estava na sala de aula e eu fiquei durante 3 anos assumindo a função de coordenação e gestão pedagógica.
Então, Olga, que está aqui conosco hoje, ela é nossa assessora. E uma das coisas que, logo de início, Olga, nesse olhar, né, sensível, ela disse assim, falta o feedback, porque a gente sentava com os professores, orientava, mas nós não tínhamos o tempo para fazer o feedback. O que foi que aconteceu daquilo que a gente planejou, né? Quais são as dificuldades? Então, essa dificuldade minha, outra coisa também que Olga apontou, e aí eu quero destacar o trabalho do assessor, né, da assessoria que o DEI dá nas escolas, que eu precisava organizar melhor o meu tempo, definir bem direitinho o que era que ia acontecer na segunda, na terça, na quarta, até o fim da semana, né? Para eu marcar os horários, os tempos, bem corretamente e tentar, dentro dessa possibilidade, cumprir isso, não só fazendo aquele momento da orientação, mas também ouvindo depois o professor, como foi que aconteceu, o que deu certo e o que não deu, né? E aí encontrar soluções junto com o grupo sobre isso. Mas, essa questão ela só foi mais essa prática só aconteceu mais quando a Ana Paula chegou para ficar na coordenação, né? Então, eu quero aqui destacar o trabalho importante do coordenador pedagógico no chão da escola, né? Eu ouvi uma frase que dizia assim, o pedagógico é o coração, mas para ser o coração, ele tem que pulsar, né? Ele tem que bombear o sangue, tem que correr, tem que as coisas acontecerem, né? E aí, o coordenador, né? Esse profissional que traz para a escola uma dinâmica que é assim, pode ser uma dinâmica, no nosso caso, né, nós entendemos que é uma dinâmica maravilhosa, tá? Então, destaco aqui o trabalho da nossa assessoria pedagógica, junto da professora Olga conosco, que é esse olhar de ver a instituição de uma maneira mais ampla, né? E assim dizer que o que aconteceu é a ajuda, é o olhar que diz algo que está acontecendo, mas por que você não tenta isso? Será que assim não daria certo? Então, o trabalho foi maravilhoso aí, né? Então, o problema era a ausência da leitura. E essa ausência, ela não foi só vista, quer dizer, eu não estava vendo. Porque eu estava só, entende? Eu não estava vendo. Então, durante 3 anos, nós recebemos muito aqui estagiários que vêm fazer estágio obrigatório em educação infantil. E durante 3 anos, uns mais timidamente, né, na verdade 2 anos, um mais timidamente, e outros que voltaram para fazer o estágio de gestão, que ficava conosco, acompanhando os planejamentos, sentando, houve um alerta, né, de dizer assim, porque a gente tinha os momentos de discussão com os professores e o estagiário do estágio obrigatório presente, mas tinha só a gente com o estagiário, né, do estágio obrigatório. E quando ele veio fazer o estágio de gestão, ele trouxe esse olhar e disse assim, o acervo daqui é excelente, mas a gente percebe que o pessoal não lê, né? Então, não acontece, eu tomei um choque, né? Porque a leitura acontecia, mas ela não era cotidiana, sistematizada, dentro da rotina, né? Com um propósito, né? E aí a gente partiu para pensar em estratégias para a gente, junto com o grupo, né, a gente trazer melhor uma forma de
trabalhar com os professores e com as crianças e com as famílias e com a equipe, né? Porque é um trabalho coletivo, é um trabalho colaborativo, né? Depois a gente vai dizer por que é colaborativo. E aí surgiu essas perguntas, né? Surgiu essas perguntas. Qual a importância do trabalho com a literatura na educação infantil? Por que abordar esse tema com os docentes? Como foi realizado o trabalho junto com o corpo docente? E quais os desdobramentos / consequências desse trabalho? Né? Então, de acordo com essas perguntas, foi importante a gente repensar, né, e refletir sobre como foi esse trabalho dentro do CEMEI. E é interessante também dizer, né, por mim, Ana Paula, por já ter passado tantos anos na educação infantil, e quando eu cheguei aqui, como foi rico esses momentos e esses encontros com a literatura, que eu nunca tinha. Eu tinha até um propósito e um desejo de ter passado por outros CMEs e acontecesse esse trabalho. E só aqui, nesse momento agora, né, é que eu estava participando, e eu relatei isso para o grupo, né, nos nossos encontros, quando a gente ia estudar sobre esse assunto, e quando Joelma, como diretora pedagógica, ia trazer as formações para a gente, e eu relatei para o grupo, né, o quanto eu desejava esses momentos para a gente refletir sobre o nosso trabalho. Não só com a literatura, mas com tantos outros. E naquele momento foi rico isso, né? Porque dentro do meu trabalho, do trabalho pedagógico, das minhas ações, tinha coisas que eu não estava fazendo, né? Então foi um alerta para a gente refletir o quanto é importante a gente refletir cada dia o nosso trabalho, nossa rotina. Pode passar, Leozinho. Aí a gente traz, né, daquela primeira pergunta, no caderno do MEC, na página 26, tem... Esse caderno, eu não lembro exatamente, são muitos cadernos, né? Tem gente dizendo que está bem baixinho. Eu ia sugerir que a pessoa que está dizendo que está muito baixinho entre e saia, porque às vezes melhora. Não sei se resolve, mas às vezes melhora. A gente fez o LEEI, né? E também as formações oferecidas pela Secretaria de Educação. Então, aquela conversa ali, aquela leitura naquele grupo com coordenadores foi também fundamental para nós encontrarmos, assim, eu diria, estratégias e a gente acordar para algumas coisas que acontecem e a gente vai se acostumando, se acomodando no dia a dia, né? E sobre a primeira pergunta, a gente traz um trechinho que diz assim: muito aprendemos com a literatura a nos conhecer, a gente aprende, né? A nos conhecer, a conhecer o outro, a conhecer o mundo e nos entender nele. Na literatura infantil e na literatura em geral, ética e estética se articulam e se apresentam no texto verbal, no visual e na própria materialidade do objeto, que é o livro. Ideias, ações, sonoridade, palavras, imagens se juntam para trazer não só os possíveis, como também os impossíveis, inusitados e surpreendentes, né? Então, o trabalho com literatura, ele traz tudo isso, né? Precisa de técnica para a gente... Não é de qualquer maneira que a gente faz uma leitura para uma criança, né? E essa maneira foi uma das coisas que a gente trabalhou junto ao grupo. Pode passar, Leozinho. Pronto. Aí, assim, por que, né, esse trabalho com literatura? E por que ele é importante, né? A gente viu que
lá no, como se fosse assim, se eu colocasse, fizesse isso numa pirâmide, não daria certo colocar algo em primeiro lugar. Porque quando você lê, por exemplo, que ele promove o desenvolvimento da linguagem infantil, estimula o enriquecimento do vocabulário e o desenvolvimento gramatical, quando a gente vai ler os outros dois pontos, a gente percebe que tudo está dentro do primeiro, entende? Então, esse desenvolvimento da linguagem, para nós, da educação infantil, é um dos pontos mais fortes, né? Aqui no CME, a gente recebe a criança que nem fala, que balbucia. Nós recebemos crianças com 1 ano. Esse ano, a gente está recebendo uma criança que ainda vai fazer 1 ano, no dia, parece que é 26 de março. Então, esse trabalho com o desenvolvimento da linguagem, do ponto de vista oral. Mas essa linguagem, ela é muito mais do que... ela é muito mais do que a fala, né? É a expressão corporal, é o jeito que você fala, é a forma que você interage com as pessoas, com os objetos, com o mundo de uma maneira geral, né? Além disso, o vocabulário, ele vai ser muito rico. Tem coisas que as crianças falam que, ai meu Deus, ela disse isso mesmo, disse, né? E também o desenvolvimento gramatical. Quanto mais cedo você traz esse comportamento leitor, mais a criança se apropria dessa língua portuguesa de forma correta, utilizando verbos, utilizando, como é que eu diria aqui, palavras que faltam, né? Os conectivos textuais, que faltam para um adulto quando vai contar uma história. Tem adultos que, quando vai contar uma história, eu não sei se acontece com vocês, mas me dá uma certa agonia, porque ele diz, aí não sei o quê, aí não sei o que lá, aí, ele não encontra. Então, todavia, de repente, contudo. E a literatura, principalmente, aí eu quero trazer os textos narrativos, né? Trazem isso. De repente, o lobo chegou, entende? E saíram correndo. Uso do verbo, no tempo correto. Então, é muita coisa que acontece. E aqui teve uma pessoa que colocou no chat a questão da imaginação, né? A possibilidade de criar uma história, de contar, de narrar algo, né? E o pensamento crítico e reflexivo, né? É fantástico esse trabalho. Então, gera situações nas quais o adulto e as crianças compartilham o mesmo foco de interesse, né? E de atenção, envolvendo-se por consequência em conversas contingentes, né? A gente ali, professor e criança, educador e criança, precisam estar juntos. Daí, não pode pegar um livro de última hora e correr para a sala com ele, porque eu tenho que ler. Então, esse momento não pode ser obrigatório e enfadonho. Ele precisa ser espontâneo e prazeroso, né? Ajuda a aprender a linguagem, porque requer participação ativa e responsiva em torno do significado do que está escrito e ilustrado nos livros. Tem uma coisa interessante, a gente recebeu bastante livro agora, né? Aí, quando a pessoa não tem muito esse manejo, né? Pega um livro de imagem. Aí abre, eu disse, é uma das coisas que a gente fez aqui com o grupo, né? Da dinâmica que a gente fez da metodologia com o grupo. Muito livro, o professor não conhece o acervo, porque realmente tem muito livro. Aí, o que a gente fez? A gente recebe a coleção, convida os professores para um diálogo, e a gente coloca ali no meio muitas obras e pede ao professor para ele escolher aleatoriamente ou escolher algo que ele já conhece. Mas o bom é que seja aleatório. E aí, cada um depois
vai falar sobre o livro que escolheu. Né? Alguns falam que foi chamada a atenção a capa, né? Outros pensaram que era uma coisa, quando foi ler, olhar era outra. Alguns dizem assim, que livro maravilhoso. Aí já faz uma relação, já diz que pode trabalhar isso ou aquilo, né? Mas tem gente que pega e diz assim, esse livro não disse nada, né? Não entendi nada. E aí depois a pessoa tem que ler novamente para poder ela entender. Porque a leitura, ela também acontece, né? Por isso que os livros de educação infantil, de literatura infantil, perdão, são bem ilustrados, porque isso é uma das coisas que mais chama a atenção, né, da criança, o interesse da criança, e o interesse meu também, né? O meu interesse também. E eu achei interessante que essa semana a gente fez esse movimento com os professores, né, de trazer os livros, colocar na roda e escolher. E a professora pegou um livro, não era potiguar, era papiguar, né? E aí ela foi para o Google procurar o significado de papiguar. Eu fiquei observando. Eu sabia que no livro falava sobre o significado, mas eu não interferi, porque na hora que ela foi socializar o que ela viu no livro, o que ela pensou, ela disse assim, eu procurei no Google e aí disse que era papiguar, o significado, né? E depois, ela disse, aí depois que eu fui, quando virei, estava lá no livro dizendo o que significava essa palavra. E aí, para curiosidade de vocês, Papiguá é sexto, né? É um livro que traz uma história de costumes indígenas. Como é que a mulher, ela coloca a criança no cesto, mas aquele cesto, aquele papiguá, ele também serve para colocar peixe, colocar fruta, colocar um monte de coisa, e faz parte da vida dessas pessoas, como algo que eu tenho que ter um papiguá, certo? A importância do papiguá, eu tenho que ter. E a gente cria muitas expectativas, né? Tem situações assim, é só um pinto, olha só a leitura, é só um pinto que aparece não sei quantas vezes, aí é o pé, aí depois é uma parte da pena, aí depois é uma parte do bico, aí depois é não sei o quê. Só que o livro, ele traz a criança para instigando a curiosidade. Que bicho é esse? Né? E o trabalho maravilhoso que a gente pode fazer. Né? Primeiro, vamos ver que bicho é. Né? Então, aí, por isso que é necessário essa preparação. Eu preciso, porque aqui, ó, é uma coisa que acontece com o professor e a criança. Né? Não vai acontecer só para ela, vai acontecer para os dois. Há um compartilhamento do mesmo foco de interesse e atenção. Precisa haver o envolvimento, né? Por consequência, precisa haver as conversas entre as pessoas. Né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala nessa primeira pergunta, por que o trabalho com a literatura é importante, né? Para a gente despertar nesse professor também a importância da descoberta daquele livro que ele escolheu. Porque geralmente não, ele vai escolher para contar para a criança. Então é importante que ele tenha essa sensibilidade também, que é o exercício, que foi, não, que está sendo, né? E está continuando esse exercício aqui no CEMEI, com os docentes, para que ele comece a descobrir também esse livro, e quando levar para as crianças, né, levar numa perspectiva onde também faça com que a criança também desperte esse interesse, né, por aquele livro que ele está levando. E que não só um livro, mas vários livros. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho que foi feito aqui, que está sendo tão interessante, está amadurecendo tanto a cada encontro,
que a gente, quando coloca agora esse retorno nosso agora, a gente colocou de novo os livros, e como foi o olhar natural, exatamente, e como foi o olhar do grupo. Não foi mais aquele que só folheava e pronto, não, eles fizeram de cabo a cabo do livro. Por trás, alguns ainda estão caminhando, mas outros já ampliou mais essa visão de quando vai escolher esse livro, né? Para levar para sua criança dentro da sala de aula, do grupo. Eu lembrei aqui, Ana Paula, de uma situação que a gente fez com o grupo. Eu acho que a Ana Paula não estava aqui ainda nessa época. A professora foi dar uma olhada no livro e ela ficou muito preocupada, porque era um conto, né, em inglês, e dentro do livro tinha uma imagem de uma pessoa pendurada o pescoço numa árvore, né? Então, quando ela viu, ela disse assim, Joana, esse livro não é adequado, né? Porque isso aqui, se ficar na mão da criança, como é que eu vou... Entende? Então, fala de suicídio. De qualquer forma, a criança que pede, se ela não sabe ler, ou mesmo quem sabe ler, né, pode entender de uma maneira diferente. E aí a gente também está tendo esse cuidado de observar o livro, se realmente a gente vai usá-lo com as crianças. Porque teve outra situação também, né, do NU, que para as nossas crianças agora, né, não seria legal a gente deixar no meio de livros que vai para a sala de aula. Então, o professor precisa conhecer para ele entender, assim, eu vou usar, mas não é agora, não é o momento, não, as crianças não estão curiosas em relação a isso, aí depois, no momento adequado, eu levo, porque aí o professor, aí a importância, né, do professor não, de todos nós que trabalhamos com criança, conhecer o conteúdo, né, conhecer. Então, E ampliar essa noção de obras, né, que existe dentro do CMEI. Porque, às vezes, muitos professores não sabem das obras que a gente recebe da SMER, né, não tem esse conhecimento, e aqui eles estão tendo essa possibilidade de conhecer como é isso. E a gente já está escutando fala das professoras. A gente recebe muito livro, e livros ricos, né, que nem todas as escolas particulares têm acesso, né? Então, elas já estão fazendo essa leitura, né, de que a gente precisa ver esse nosso acervo, tentar também conhecer, né, se ele é um gênero literário, se é um conto. Isso também é importante, né, que a gente fez todo esse conhecimento, né? Então, isso tudo foi um passo a passo até chegar onde a gente está chegando hoje. pode passar, Leozene. Mas, assim, esse passo a passo, ele não é como conceito em si, sabe? Porque é importante a gente discutir isso, né? A gente não traz o conceito, a gente traz o livro, traz conhecimento da obra, a leitura, né? E ali dentro a gente discute se ele é literário ou se ele agora fugiu a palavra. Se ele é... Vai, Senhor, para... Não, é gênero... não estou falando de gênero, mas, assim, 2 tipos apenas que a gente discutiu com o grupo, né? Se ele é um gênero, se ele está dentro, se é realmente uma literatura, ou se ele é apenas didático. É a palavra que me faltou, né? Então, a gente se preocupou de trazer esse conhecimento para o grupo. Quando eu fui para o LEIEI, né, e também quando eu fiz pedagogia, eu tive a professora de língua portuguesa, né, que a gente pagou várias língua portuguesa, e aí eu tive a sorte, né, o prazer, a alegria de ter aquela professora que falou bastante sobre tipos de texto e gêneros textuais, né? E aí a gente traz, assim, essa nossa experiência para junto do grupo quando a gente vê a necessidade. Não é algo que é
O conceito está lá para você. Não, não é. É naquela discussão que a gente faz junto com o grupo. Coerência e coesão, né? Essas questões que são importantes. E vai surgindo, né? As técnicas com a entonação da voz, a utilização da pontuação, né? Que às vezes a pessoa lê, a pausa, né? Então, por que abordar o tema com os docentes, né? A gente trouxe aí. Porque o trabalho com a leitura é pilar na formação de leitores. Aí a gente produziu aqui, junto com o grupo, levamos uma proposta. O nome do projeto é Formando Leitores, no CEMEI Maria dos Martírios, né? Eu sentei, fiz uma proposta inicial, e aí levei para o grupo, que é sempre uma prática nossa aqui, levei para o grupo nas nossas conversas, né, de planejamento, e cópia para as meninas, eu digo meninas porque só tem mulher professora, tá? E estagiários também participam desse momento. Aí nós levamos para o grupo e apresentamos a proposta, né? E eu não disse ainda, mas a literatura é pilar no nosso PPP, né? A leitura não estava, a gente percebeu que a leitura não estava presente de forma contínua, existia leitura, mas não era de forma contínua, não era diária. Era necessário compreender a leitura como uma prática social e pedagógica, né? A leitura, ela faz parte da nossa vida, ela é uma prática social. Quando eu estiver, daqui a pouco eu vou precisar saber ler uma receita. Eu vou entender o que é uma lista que eu vou levar para o supermercado. A agenda, os números das pessoas, os contatos. Então, a leitura é uma prática social. Eu vou pegar um ônibus, para onde é que eu vou? Eu pego um GPS, né? Boto o GPS, não sei fazer. A leitura é uma prática social. E também é pedagógica, porque a gente vai trazer essa criança leitora com uma prática diária que é permanente e que é intencional, né? Ela é pedagógica porque você precisa ter estratégias e a gente não aprende essas estratégias do nada, a gente aprende ouvindo as experiências uns dos outros, né? Então, a gente traz a leitura como essa ideia de prática social e pedagógica, a gente discutiu nos encontros, nos cadernos de formação, né? E também com Júlia Formosinho, numa das nossas formações com o grupo do BEI, né? Que trouxe Formosinho como um pano teórico, eu diria assim, né? Para a gente estar lendo e compreendendo isso. Então, essa leitura, que é uma prática social e pedagógica, requer que a gente considere a criança em seu contexto e também como sujeito de direito, né? Ele tem direito a conhecer variados tipos de texto, não só textos, mas também as diversas linguagens, né? Tem livros aqui que são livros com canções. Então, a gente traz a música, né? Tem livros aqui que a gente consegue fazer uma dramatização. Clássico são os Três Porquinhos, né? Mas hoje em dia, o Grande Rabanete, o Palavra Cantada fez uma música para falar do puxa, 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 e a gente trouxe, os professores primeiro fazem, depois as crianças fazem, porque as crianças precisam ver a gente fazendo, né? Então, esse trabalho deve ser intencional e organizado. Pode passar, Leozane. Eu acho que a gente está bem atrasada. Uma pedagogia, aí o que é necessário, né, para isso? É uma pedagogia participativa. Uma pedagogia participativa, ela tem grande clareza acerca da relação inextricável entre os processos de aprendizagem e os contextos em que se desenvolvem. Eu quero destacar aqui. O contexto a gente levou em consideração. Não havia leitura diária. Esse era o contexto, né? Dentro desse contexto tem os sujeitos, que são os professores e as crianças, estagiários, professores e crianças.
e nós também estamos nesse contexto, né? Então, eu trago, perdão, nós trazemos essa citação porque entendendo que esses processos de aprendizagem e os contextos que estão intrinsecamente ligados não é só para a criança, é para todos nós. Né? Todos nós temos contextos, todos nós aprendemos quando estamos com as crianças. Acho que isso foi trazido muito bem ontem na palestra da manhã, lá na GENAP, né? Crianças e professores aprendem juntos, né? E o que, em outras palavras, é dizer que reconhece a bidirecionalidade e a interatividade entre os atores do processo educativo e seus contextos. Não sou só eu criança, né? Não sou só eu professor, mas está aí o nós. Né? Então, a prática pedagógica tem de se construir nessa ligação, né? Entre pessoas e contextos, diz Formosinho, e a gente concorda em gênero, número e grau com ela, tá certo? Pode passar, Leozinho. Aí, Ana Paula, como foi realizado o trabalho junto com o corpo docente, né? Então, primeiro teve essa observação das meninas da universidade, que veio trazer, e nossa também, né? Que veio trazer esse olhar, e a gente viu esse olhar também que não estava acontecendo, né? Então, a gente primeiro observou, olhou, e vemos também a importância de ter essa escuta ativa, né? E atenta, né? Sobre a reflexão do trabalho, né? Porque também não é só a gente, como no caso da minha posição como coordenador, mas é importante também a gente ouvir, né? Por parte desse professor, né, sobre o seu trabalho, né? Para a gente, então, a partir dessa escuta nossa, a gente poder ajudá-lo a encontrar um meio para que ele possa colocar essa literatura dentro da sala de aula, se não estiver acontecendo. E se estiver acontecendo, a gente também trazer, acrescentar algo a mais para que ele vá avançando tanto com ele, o conhecimento dele, como também com as crianças, né? E como é importante, né? E também a gente viu a negociação, que a gente também negociou muito, né? Nos nossos encontros, tivemos muita negociação, porque eram encontros muito ricos, de reflexão, né? Era muito rico de reflexão do nosso trabalho. A gente pensa que é importante também, porque a gente fala tanto que a gente só tem 1 hora, né, de planejamento. A nossa fala é essa como professor quando a gente entra na instituição. Mas a gente percebe que quando a gente saía só daquela 1 hora, a gente via que a gente precisava se encontrar outra vez. Olha, a gente não contemplou tudo, a gente tem que contemplar mais. Como era importante esse retorno, né, e essa nossa reflexão sobre aquilo. Dava tempo para todo mundo falar sobre a sua experiência, sobre o que poderia trazer para a gente. E a gente aprender com esse outro, né? A gente aprendeu muito com essas pessoas dentro dessa nossa negociação. Por isso que um dos trabalhos realizados é a formação, né? Mas não é uma formação que acontece pouco, ela é continuada, né? E aí a gente colocou várias coisas, por exemplo, na formação, né? Eu lembro muito de yoga, a resistência, porque os nossos contextos entre os docentes, a gente tem dificuldade eu sou docente, eu estou incluída aí, tá? A gente tem dificuldade de aceitar o olhar do outro. Nós temos muita dificuldade. Tanto é que quando a Ana Paula disse, eu vou entrar na sala, vez por outra, ela ouviu dizer assim, na minha sala eu não quero, né? Então, o coordenador, ele precisa, né? Porque ele não, assim como o olhar de yoga, eu acho dentro do CNEI, não é punir a gente, né? Investigar, né? É assessorar, a palavra de assessorar mesmo. Então,
A gente precisa dessa formação, né? E aí Olga dizia assim, Joelma, crie o ambiente, faça você, igual eu digo para eles fazem para as crianças, né? Leia o texto, proponha uma poesia, arrume a sala. Então, eu estou dizendo eu nesse momento, porque a Ana Paula não estava ainda, eu trazia exatamente aquilo que eu queria que eles desenvolvessem com as crianças na sala. E a gente já percebeu, quando a gente via aquele pano na porta, a gente já sabia que tinha encontro com Joelma. Quando ela não botava o pano na porta, a gente sabia que não ia existir. Aí, assim, entre as coisas que a gente discutiu foi, por exemplo, a importância do ambiente de leitura, né? A gente não vai ler de qualquer forma, em qualquer lugar. A gente precisa escolher um lugar legal, que as crianças fiquem junto da gente, né? A gente precisa arrumar o ambiente, né? A gente discutiu muito o que é o pré e pós-leitura. Como é importante você fazer essa preparação anterior e depois de ler, você instigar a criança sobre o que leu, né? E aí está muito dentro do que a gente planejou para isso. E nessas formações também a gente trouxe também uma lista de autores, né? Onde a gente ia trabalhar a cada trimestre esses autores. E aí a gente que disse, no grupo, a gente disse, não, vamos. E a gente refletia mesmo, não, esse aí não vai dar certo agora, vamos deixar para depois. Isso. E assim a gente ia discutindo passo a passo com relação a esse trabalho. Olha, só para a gente falar de negociação, que a Ana Paula trouxe aqui. O projeto de formação de leitores dentro do CNEI foi trazido como uma proposta. Primeiro é importante isso. Não adianta chegar com uma imposição. A gente não vai conseguir nada. Eu sou professora e eu não gostava quando vinha algo imposto. Mesmo que a equipe tenha uma ideia, que está observando esse olhar de fora, é importante você dialogar, né, e negociar com o grupo. E aí, um exemplo da negociação foi essa aqui, ó, a sacola literária. Né? Como é que a gente vai fazer essa sacola literária? Isso deu pano para manga, viu? A gente tentou de várias maneiras, até, né, as meninas conseguirem uma forma, né, do nível 1, as professoras Elisângela e Eliane, conseguiram uma forma, né, com a sacola e tal. É um trabalho colaborativo, porque quem fez a sacola? Né? A menina que trabalha na limpeza, Sandra. E ela não fez só essa, ela fez outras. Ela é costureira, levou para casa, disse que fazia. Eu trouxe a máquina da minha mãe aqui para o CEMEI, porque ela não podia determinados dias. Então, a gente fez algumas... E as professoras se interessaram, né, também. E foi o livro, né, o caderno de registro da turma. Foi muita negociação. Vai entregar todo... Vai ser um livro para todas as crianças naquele dia? Vai ser uma criança por dia? Vai ser só na sexta? O que a gente vai mandar? Para não ficar enfadonho, não ficar cansativo, não ficar assim... Conversar com as famílias para elas entenderem qual é a proposta, porque não é algo que a gente queria impor para a criança, como leitura tem que ser gostosa, tem que ser legal, tem que ser fantástica, né? E as meninas têm experiências e falas das mães que foram falas maravilhosas. Assim, nossa, Joelma, a mãe de Joaquim fez um negócio que eu não tinha pensado. A mãe foi para a sala, ler para as crianças. Aí, na hora da leitura, ela fez igual como fez em casa. Ela pegou, pediu para apagar as luzes, iluminou com o celular a parede e foi contando a história, mostrando os dedinhos e fazendo a soma na parede. Aí, a professora, quando foram compartilhar conosco, né, com o grupo, aí disse isso, meu Deus, foi fantástico. Então, e sem contar que a gente se aproxima dessa família, né? Ela começa a entender que aqui a gente não só brinca, entende? E a gente só brinca, mas brinca com intencionalidade. Porque com criança tem que brincar, não dá para não brincar. As meninas fizeram um kit, né?
colocaram isso aqui com aqueles lápis, né? Que são lápis grossos, porque é no nível 1, as pessoas não têm ainda essa pegada, né? Essa coordenação motora fina, eles precisam de ajuda para isso. Então, elas usaram esse lápis de cera, que é mais grosso, e esses de madeira também, que também são mais grossos, mais fáceis das crianças manusearem, né? Aí mandava o livro, né? Que eram as crianças que escolhiam, tá? Elas tinham essa preocupação de mostrar às crianças, e eles faziam a escolha, e o cara explicava para a mãe, né? Foi feito reuniões, a gente faz reuniões com as famílias de forma bem trimestral e também quando há necessidade. E aí elas fizeram o caderno de registro literário. É maravilhoso. É importante dizer que esse trabalho, quando foi para casa, a gente fez aqui, a gente discutiu, né, e negociou como é que poderia ser feito isso. A gente começou a fazer, no caso, a creche. Então, nesse dia, a gente vai fazer um trabalho com os pais, para eles entenderem como é que essa sacola literária vai chegar em casa. Então, na creche, a gente fez a leitura de colo, né? Chamamos os pais com as crianças no início, que foi de manhã e de tarde também aconteceu, a leitura de colo com a creche, para que tivesse esse momento prazeroso, onde os pais pudessem ver o nosso acervo e ler para as crianças nesse momento, e a gente falar um pouco sobre o trabalho da sacola literária. Né? Isso. Pode passar, Leozinho. Os processos principais de uma pedagogia da participação são a observação, a escuta e a negociação, né? Que a gente traz isso muito dentro da nossa prática. As práticas desejáveis de observar, ouvir, escutar e negociar precisam estar situadas em um pensamento reflexivo e crítico. Aí a gente chama a atenção porque a gente tem muito cuidado de não trazer o professor ao constrangimento, né? Porque assim, algumas pessoas têm mais facilidade, né? De se libertar de práticas tradicionais, né? Outras pessoas são mais tímidas, Mais resistentes, né? Alguns têm timidez, de fato, né? Para expressar o corpo, a dança, dizer, oi pessoal, bom dia, como vai vocês? Tudo bem? Eu me chamo João. Eu estou aqui hoje para contar uma história para você. Deixa eu dar um beijinho em você. Então, tem gente que não tem muito, né, essa facilidade. E aí a gente precisa trazer esse olhar, essa escuta, dentro do pensamento reflexivo e crítico, né? Considerando o sujeito. O professor, ele é um sujeito de direito. E a gente, tanto quanto a criança, e a gente precisa respeitar isso, né? Muitos de nós não têm essa facilidade, não tem o jeito, não tem, mas aqui a gente está tentando trazer essa vivência na nossa prática pedagógica com o grupo e que isso seja expandido com as crianças, né? Pode passar, Leozinho. Como foi? Aí a gente já falou, né? Planejamento, a escolha dos autores também foi uma negociação, tá certo? A gente escolheu um autor por mês, né? No primeiro mês a gente escolheu 2 autores, era um para amanhã e um para tarde. Só depois a gente viu, não, vamos todo mundo escolher o mesmo, porque a gente trabalha os mesmos autores, a gente se troca as figurinhas, a gente vê como é que pode melhorar, né? E aí esses são alguns dos que a gente trouxe, né? Lembrando que essas escolhas foi porque a gente antes, durante as formações, a gente teve o conhecimento do acervo da escola. Isso, é todo um passo a passo, isso, né? E de um projeto pedagógico, que é o Formando Leitores, que é um projeto da instituição, a gente agora tem uma vivência permanente. Por isso que a gente colocou aí, ó, do projeto pedagógico, a vivência permanente, tá certo? Tem que fazer parte. Pode passar, Leozinho. Aí tem um dos nossos encontros, justamente esse que a gente... Pega aí esse texto, justamente esse que apareceu aqui, o que ela leu,
né? Que é o leilão de jardins, tá certo? E também a gente, nesse dia, estava trabalhando Cecília Meirelles, tá certo? Então, a gente preparou, levou, a gente fazia aquilo que a gente queria que os professores desenvolvessem dentro da sala, né? Com as crianças. Pode passar, Leuzinho. Quais os desdobramentos, né, que a gente teve aqui? É interessante, eu vou voltar lá para uma questão que eu disse, que a gente, quando a gente elegeu assim, um ponto, primeiro, segundo, terceiro, porque é importante, né? E aí eu disse assim, está tudo conectado, está tudo junto. Então, a gente teve a leitura de colo, que foi a nossa estratégia para que os pais compreendessem o nosso trabalho, né, com a literatura. Os pais vieram para o CEMEI, a gente determinou um tempo. Geralmente, a gente observou, a gente já vem observando essa questão do tempo das famílias, né? Porque a gente viu que quando a gente fazia no meio, não vinha pouca gente. Aí a gente faz os encontros com os pais de forma rápida e logo no início. Ou na chegada ou na saída. É uma estratégia que a gente teve aqui para ter mais pais participando. Porque o público, a gente como tem, é parcial, né, de manhã e de tarde, então o público de manhã a gente tenta fazer uma leitura de como a gente pode trabalhar, e à tarde é outra vivência. É outra história, né? Aí a gente fez a leitura de colo, os pais foram convidados. Mas não deixa de acontecer. Foi muito lindo. Não teve só uma leitura de colo, teve outras, né? Nós estipulamos aqui que a gente já tinha isso na nossa rotina, mas a cesta cultural, que a gente trazia as atividades, as leituras, as várias formas de interpretar o pós-leitura, né? Vinha para as cestas culturais, o pós-leitura. Música. Aí veio música com literatura, veio teatro com literatura. Menina, e outra coisa importante também a gente colocar nessa cesta cultural foi o máximo, quando a gente trouxe a música e uma pessoa da cozinha que toca violão, isso, uma merendeira que toca violão, e a gente trouxe para essa cesta cultural. Como foi importante para os meninos verem ela fora daquele ambiente, lá da cozinha onde eles pegavam um prato pela janela, ela lá com a gente, todo mundo estava envolvido. Queridas, Joelma e Ana Paula, só para avisar que vocês têm meia hora, tá certo? Mas a gente vai terminar antes que a gente vai abrir para o pessoal, tá bom? Tá certo, só para avisar, para vocês poderem controlar o tempo. Pronto, Podem continuar. A sacola literária, que a gente já mostrou para vocês. Essa leitura diária, que é outra atividade, outra vivência. E a produção literária, que a gente mostrou também, que teve o livro, né? Houve uma produção. E a gente teve a primeira semana literária do CEMEI, que a gente nunca tinha tido aqui em 2025. A gente teve a primeira semana literária. A gente vê a ampliação dos repertórios literários das crianças, né? A intimidade deles com Caxias Dourado, Ana Maria Machado, ou então A Bola, de Cecília Meirelles. Então, assim, a gente traz essa intimidade, né? Também, então, a ampliação dos repertórios literários. Pode passar, Leonel. E é importante falar também sobre essa produção literária, que agora, como a gente viu como é importante para o nível 4, para a gente fazer essa produção no final do ano, e a gente colocar já, iniciando já mais sistemático, né, com relação à literatura para o nível 4. Isso. Aí, sim, teve um projeto que também está ao olhar, que a gente poderia ter feito outro mini curso, que eu acho que foi assim maravilhoso. Foi um projeto de transição das crianças para o ensino fundamental, né? Mas aí, quando tiver outra oportunidade, a gente conversa com vocês sobre isso, não vamos fugir, não. Mas, veja bem, a gente tem as imagens, né, agora, da primeira semana literária, que foi de 25 a 29 de agosto, né? As meninas trouxeram essa questão da leitura de colo com as famílias, foi também para esse momento, né? A ideia era que a família lesse para a criança, né? E a gente dividiu, e um dia para a creche e um dia para a pré-escola, né? Porque os pais, alguns pais aqui, eles têm filho em um ambiente e filho em outro.
Então, não dava para você vir só para ouvir um filho, né? Aí, e também a professora queria conversar, queria falar da importância da leitura, dar dicas aos pais como é que a gente faz essa leitura, por que é importante você entonar, você fazer gestos, você trazer alguma coisa, né? Então, esse momento foi muito, muito rico mesmo. E, assim, a participação foi excelente. Pode passar, Lezinha. Pode passar. Ó, nós temos aí essa imagem de cima eu acho que é Miguel, ele lendo, pegando o livro aí, é uma coisa que eu não quis botar uma porque eu achei que ia ficar muito extenso, sabe? Mas é uma imagem assim que traz realmente essa representação. Ciência visual. E assim, a gente não pode esquecer que nós, como professores, existem livros que a gente pode sim deixar na mão da criança para ela manusear sem a gente estar vendo. Mas existem livros que não dá. É interessante com essa criança que a gente, nas nossas reflexões, as meninas trouxeram, né, para a mesa de reflexão sobre a literatura, como não chamava atenção os livros literários, mas os livros didáticos, sim, quando mostrava para essa criança com deficiência visual, ele se encantava, né? E aí a preocupação das meninas sempre observando esse gosto, né? Que tipo de gosto que cada criança traz dentro da sala de aula. Maravilhoso isso aí. Aí a gente tem a utilização do espaço fora da sala de aula, né? Que é o da janela, que foi aqui no anfiteatro. Esse de baixo aí, a nossa esquerda, foi aqui no pátio coberto. Tem duas imagens aí que são fora, né? Na verdade, essas imagens todas são fora da sala. A única na sala é a primeira, lá de cima, que eu acho que são as mães. Não somos nós, não. É um encontro com as mães de alguma... Acho que foi da turma 1 para conversar com as mães, né? Na casinha do Faz de Conta, as meninas levaram para lá. Então, são lugares diferentes, né? A utilização do espaço, para a gente sair mais dessa sala e mais para outros momentos. É assim, as pessoas não dão muito trabalho. Tudo é rotina, né? Tudo é rotina. Então, a gente vai, dá trabalho, a gente vai de novo, dá trabalho de novo, e a gente vai conversando com as crianças. E eu acho assim que esse momento de formação é interessante porque as professoras vão colocando suas experiências e aquelas que resistem vão vendo que dá certo. Né? Então, vai contagiando. Isso. Vai contagiando, porque a que vai falando com tanta empolgação, que vai contagiando as outras que estão um pouquinho quietinhas. E aí é importante. Estão tímidas. Isso. Teve até a professora bailarina que dançou aqui nesse espaço da roda, bem grande aí que as pessoas estão no chão, né? A professora era bailarina, porque Cecília Meirelles tem a bailarina, né? Essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe que está na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Pode passar, Lezene. Pronto, aí a gente também fez as imagens juntas, que é para não estar demorando muito esse último momento, né? Só para vocês verem que esse projeto Formando Leitores, né? Ele tem esse dia aí, foi o dia de Marília, que a Ana Paula já falou, que é a auxiliar de cozinha, que toca violão, e que a gente chamou, e ela foi e ficou lá tocando violão, e as crianças olhando para ela de virada. Eu disse, meu Deus, eu pensava que ela só fazia comida. Então, eu acho que acabou, não foi, Leuzene? Tem mais aí? Pronto, a semana literária, né? E aí, pode ir passando. Esse foi com o nível 2 da tarde. Essa daí foi com o nível 2 da manhã. Pode passar. Esse momento aí é o momento da nossa sexta cultural, que a gente tem o anfiteatro agora ele é muito utilizado, porque
A gente adquiriu uma tenda, né? Porque não era que ficava no sol o tempo inteiro. Pode passar. E as nossas referências, né? A gente tem aí muita coisa, a gente vai para o referencial do município, né? Esse trabalho com as famílias, essa questão do planejamento, da organização dos conteúdos, tudo a gente vai primeiro nessa fonte, depois a gente vai ampliando, né, para outros pontos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e se tiverem perguntas para fazer, né, a gente está aqui, ou se tiverem alguma contribuição para fazer, sem ser pergunta de experiência, a gente tem um tempo para trocar as figurinhas.